Igreja de Jesus, a paz do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos trabalhar em concordância com a dinâmica, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. O texto áureo se encontra em Mateus capítulo 5 e o verso 11. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus. Não há alternativa senão praticá-lo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 1 até o 12. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, porque ainda não estou fazendo vídeo ao vivo no YouTube, porque na verdade nós temos poucos seguidores. Mas eu vou adiantar aqui na introdução. O tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática, revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus. No outro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos prefazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus o ensinou. Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Portanto, estamos aqui iniciando esta live com base nessa dinâmica da EBD, e na introdução já fica bem explícito que o Sermão do Monte é a alma do Evangelho, que ensina o que o Senhor Jesus Cristo, o aqui, na verdade, ele traz prática de ensino e destaca, na verdade, pela sua dimensão. E, portanto, nós sabemos que ele vai falar a respeito do verdadeiro seguidor, daquele que adora o Senhor Jesus em espírito e verdade. E na introdução está fundamentado sobre até mesmo esses dois pilares, né? Que amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. A estrutura do Sermão do Monte. Por que o Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os dois primeiros versículos, anuncia a atitude do Sermão do Monte. De acordo com Mateus, no capítulo 8, de 1 a 5, e Lucas, capítulo 7. Admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, diz que ele estava situado a 6 a 5 quilômetros a oeste do mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum, no monte do Sermão. Do sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Portanto, esse monte aqui é um lugar estratégico quando Jesus começou a iniciar ali a obra da evangelização. E ele, portanto, aqui na verdade viu que é um lugar estratégico onde aglomerava grande multidão, e muitos ali começou, na verdade, receber ensinamento. Jesus, como autoridade, começou a trazer um ensinamento relacionado com as bem-aventuranças, que é chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. A estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus, no capítulo 1, versículo 4 a 16,
O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Qual é o primeiro fundamento profético? O Emanuel. Esse Emanuel, em Mateus capítulo 1 e o versículo 27. Cumpriu-se essa profecia que foi liberada pelo profeta Isaías, né? Que tem falado acerca do Emanuel. Isaías, conhecido como profeta messiânico. Em segundo lugar, o nascimento em Belém, no capítulo 2 e o verso 6 do Evangelho segundo Mateus, que é outro cumprimento, onde Jesus ele nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. O chamado do Egito, no capítulo 2 e o verso 15 de Mateus, depois que Herodes encadeou a perseguição ali para matar todos os meninos acima de 2 anos, e aonde o anjo da aparição fala com José e Maria para fugir para o Egito e depois ao regresso do Egito ali. O choro de Raquel, no capítulo 2 e o verso 8. Essa profecia foi liberada pelo profeta Jeremias, salvo engano, no capítulo 31, onde na verdade o choro de Raquel ali também está relacionado com a percas dos os meninos que morreu também ali na perseguição de Herodes, né? O chamado de Nazareno, Mateus capítulo 2, verso 23. João Batista, uma voz no deserto, no capítulo 3, no verso 3. Uma grande luz, no capítulo 4 e o versículo 14 ao 16, quando Jesus partiu ali para Cafarnaum, né? Nos confins de Zebulon, o povo que andava em treva, ali foi grande luz, ali resplandeceu a luz, aquele que estava passando pelo vale de sombra de morte, né? E assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. As bem-aventuranças, primeiro, sal, luz. Jesus é o cumprimento da lei. Os atos de justiça, declaração de sabedoria, como um desdobramento da narrativa messiânica do Evangelho. Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar a pessoa a viver uma vida nova no reino de Deus. A quem se destina o Sermão do Monte? Portanto, olhando 2 referências, tanto em Lucas e como em Mateus, né? Primeiro que são predestinados aqui são a classe dos discípulos, todos aqueles que foi selecionado para ser apóstolos ali, né? Os ensinos do Sermão do Monte pode ser considerado princípio esboçado por Cristo, que revela a verdadeira característica do reino messiânico. A princípio podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. Lucas no capítulo 6, o verso 20, mas também boa parte da multidão que ouvia. Mateus capítulo 7, 28, Lucas capítulo 6, 17. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo o crente que nasceu de novo. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A bem-aventurança e o caráter dos filhos de Deus, né? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makaroi, que significa feliz. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio, soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras de nosso Senhor, em Mateus capítulo 5, verso 1 a 15, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que
em qualquer circunstância, persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Então aqui, na verdade, o comentarista ele vai declarar sobre o caráter daquilo qual, na verdade, faz parte de que faz parte do reino de Deus. Então ele tem que trazer consigo o que? Essas características piedosa e que vai desenvolver a cada dia em Cristo Jesus. O desenvolvimento, dessas virtudes na vida de todos aqueles que faz parte do reino. Fidelidade, uma vida constante, em adoração ao Senhor. O reino de Deus e o seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificaremos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. A partir do capítulo 3 e o verso 2 de Mateus aqui, e o capítulo 4, verso 17 a 23. Mas os que seria o reino de Deus na Bíblia? O reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo. Marcos capítulo 4, verso 26 ao 29. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente. Mateus capítulo 5, o verso 3. E no capítulo 12, o verso 28. No capítulo 19, 14. Glória a Deus, A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se refere à expressão na Bíblia. Primeiro, o reino no coração. O reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. O reinado no coração aqui. Então esse conceito é todo aquele que crê no Senhor Jesus, Então ele passa a ter na vida dele o que? O reino de Deus. Em segundo lugar, a chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica e desfruta de bênçãos tanto espirituais quanto materiais e reconhece e obedece ao grande rei que é Jesus. Marcos capítulo 10, 25 a 26. A igreja é a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado, transformado. Glória a Deus. Por isso reconhece que Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 16 e versículo 17 e 19. E lá em Romanos capítulo 14, a partir do versículo 17, está escrito: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá um novo céu, uma nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Romanos capítulo 8 e o 22, Apocalipse capítulo 20 e o versículo 6, Apocalipse 21, primeiro, os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter do súdito no reino de Deus. O aquebrantamento, primeiro. Segundo, o choro. Terceiro, a mansidão. Quarto, a retidão, justiça. Quinto, a misericórdia. Sexto, a pureza. 7, a pacificação. Oitavo, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas
não podemos participar do reino divino. Mateus capítulo 3, no versículo 8 a 10. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente feliz, né? Glória a Deus. E somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. Salvos em Cristo, o seguidor de Jesus, vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação, a plenitude, estado de felicidade e sinceridade no sermão do monte, de maneira bem-aventurada. Isto é, ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta as atitudes que mostra coerência com a ética do reino de Deus: humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessa atitude, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. A prova que o cristão é bem-aventurado. Amém? Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Acabamos neste momento aqui de nos debruçar diante dessa dinâmica que está relacionado com o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Eu creio que todos que faz parte aí, que professa o nome de Cristo Jesus, traz consigo essas características. Nós que somos súditos, portanto, aqui dentro de um contexto, analisemos que todo aquele que é candidato, todo aquele que segundo a presença de Deus é predestinado, que faz parte do reino de Deus no coração, desenvolve a tua salvação em Cristo Jesus, se bem que repousa sobre ele essas características aí, né? De mansidão, de misericórdia, de pacificador, né? Então nós sabemos, glória a Deus, que com base nessa dinâmica aí, cada dia possamos desenvolver para que muitos possam ver as características de Cristo Jesus em nossa vida. Então tudo aquilo qual na verdade faz parte do reino de Cristo, ele tem, né, essas características na vida dele, na vida dela. Então, o sermão da montanha não está relacionado com os decálogos lá do Êxodo capítulo 20, nem tampouco dos súditos do milênio, não tem nada a ver, só transcende só, né? Então nós sabemos que todo aquele, tanto os discípulos como também boa parte da multidão que ouviu o sermão de Jesus, e todos aqueles o qual entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ele passa a ser súditos do reino de Deus na vida dele. Amém? Glória a Deus. Temos aqui esse desdobramento em nome de Jesus Cristo. Então, portanto, aqui nós sabemos que todo aquele que traz consigo essas características do reino de Deus. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.